Meu nome é Matheus Henrique Rocha Silva, tenho 16 anos e eu cresci na igreja. Nasci na igreja, era da igreja lá da sede de Tiradentes, meus pais inclusive são obreiros. E com meus 9, 10 anos a gente veio morar aqui em Itaquera, que foi onde a gente começou a frequentar a Catedral de Itaquera. Fiquei na IBI durante esse período, porém com os meus 11, 12 anos por ali, mais ou menos, eu comecei a desenvolver muitos complexos. Comecei a ter muitos complexos, comecei a me diminuir muito, ter uma baixa autoestima. E ali começou os meus conflitos internos, principalmente na época da pandemia, no auge da pandemia. Onde foi que, por conta disso, do isolamento, eu comecei a me afundar muito nos vícios. Eu tive vício de pornografia por muito tempo. Eu tive vício também de jogos e internet. Eu lembro que eu passava horas e horas, mais de 10, 12 horas no celular, internet, redes sociais, que foi inclusive onde abriu a porta para poder conhecer a pornografia. E eu ficava isolado. Então eu vinha para a igreja, eu participava das reuniões da igreja, quando tinha, quando estava na época da pandemia, vinha participar. Só que eu não mudava, eu vinha porque eu era obrigado. Meus pais vinham, então eu vinha junto com eles porque eu não podia desobedecer eles. Então eu acabava vindo. E eu lembro que teve uma vez, que depois que eu saí da IBI, com os meus 10, 11 anos, que uma obreira no salão me abordou e me chamou pro grupo do FTU. Minha mãe já estava comentando sobre, quando eu estava chegando perto da idade. Só que uma obreira me convidou. E foi nessa que ela me convidou que eu comecei a frequentar o grupo do FTU. Comecei a participar do FTU, só que eu ia para a igreja só por ir. Eu participava do FTU só por ir. Mas realmente como uma obrigação. Para não fazer descaso para a obreira. Porque eu, querendo ou não, eu ainda tinha um temor por causa dos meus pais. Porque eu tinha temor pelos obreiros. Então eu ia por causa mais consideração da obreira, porque meus pais insistiam bastante. E eu acabava indo. Ia nas reuniões, ia no sábado, no encontro do FTU, na segunda-feira, no Algo a Mais. Só que nada mudava dentro de mim. Eu continuava com meus vícios, eu continuava com os complexos, continuava com o nervosismo, porque eu também era uma pessoa muito nervosa. Eu tinha muita mágoa dos meus pais, porque por conta dos meus pais serem obreiros, estar sempre perto de adolescentes, que eles também eram do grupo, eles viram os problemas que eu passava. Eles percebiam como eu era uma pessoa desleixada, uma pessoa desorganizada, uma pessoa muito isolada, trancada, uma pessoa muito tímida, introvertida. E nisso eles tentavam me ajudar. Só que parece que quanto mais eles tentavam me ajudar, mais eu recusava a ajuda deles. Mais eu recusava. Parece que o que eles falavam pra mim não entrava. Eu aceitava outras opiniões, até ouvia os obreiros, mas principalmente quando eram meus pais, dentro de casa, que viam o que eu passava, eu ignorava eles. Eu ignorava completamente. E eu continuei me afundando nos problemas, nos complexos, ao ponto de pensar que nem Deus podia resolver o meu problema. Eu olhava para as pessoas sendo transformadas e falava, poxa, olha que bacana, mas isso nunca vai poder acontecer comigo. Nunca vai poder acontecer comigo. E mais ou menos até ali os meus 12 anos, quando foi o auge realmente da pandemia, me bateu muito forte o medo do inferno. Muito forte, porque o chegar da pandemia começou a ter muitas palavras nas reuniões, muita pregação sobre o fim dos tempos, sobre a volta do Senhor Jesus. E eu comecei a ter muito medo. Comecei a ter medo de vir de sexta-feira. Eu comecei a ter medo de vir de quarta-feira, porque eu lembro que passava os videozinhos falando do inferno e do céu. Então eu tinha medo de assistir esses vídeos, porque eu sabia para onde que é a minha alma. E eu vivia assim, ansioso, com muito medo da morte, não conseguia dormir à noite. Eu tinha muita insônia. Eu ia dormir às vezes 10 da noite e só realmente conseguia pegar no sono 2, 3 da manhã. Ficava chorando, me lamentando. E mesmo sabendo que eu estava errado, mesmo sabendo para onde estava indo a minha alma, eu continuei me condenando, eu continuei fazendo o que era errado. E teve uma vez, na reunião do FTU, que o pastor ele falou assim, você que crê que um dia você vai dar testemunho, levanta e vem aqui pro lado da parede, numa reunião do FTU. E eu lembro que todos os jovens, todos os adolescentes se levantaram, foram até o canto porque criam, mas eu lembro que ficou só duas pessoas no lugar, que era eu e mais um adolescente. Quer dizer, eu estava desacreditado. Eu olhava para mim e falava, nunca que eu vou poder dar um testemunho. Poxa, olha para mim, olha o que eu faço de errado, olha minhas coisas, não tem jeito para mim. É o que eu falava para mim mesmo, Só que teve uma vez que eu tive um despertar, que quando o pastor sempre falava, que ele sempre batia na mesma tecla. Deus, ele pode mudar a sua vida, se você obedecer. Deus pode mudar toda a sua história se você obedecer. Você não precisa crescer, ser um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso,
sofrendo. Você pode já começar desde cedo com Deus. E foi aí onde eu falei para Deus. Eu falei para Deus, meu Deus, olha, se o que o Senhor fala realmente é verdade, se realmente o que o pastor prega é realmente verdade, se o que eu ouvi desde que eu nasci, de que realmente o Senhor transforma, cura, liberta, então eu vou começar a obedecer. Porque se o pastor disse que obedecendo eu vou ter resultado, então eu vou fazer isso, eu vou obedecer e o Senhor tem que mudar a minha vida. Foi o que eu falei para Deus. E ali, a partir dali, naquele dia, num sábado, eu comecei a praticar as palavras que estavam escritas na palavra de Deus, que o pastor falava. Comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, comecei a fazer as coisas de pouquinho em pouquinho. E eu comecei a perceber, com o passar do tempo, que muitas das coisas que antes eu pensava, que eu sentia, que eu passava, sumiram. Só que sumiram de uma forma que eu nem percebi que sumiram. O meu medo da morte que eu tinha sumiu também. Tipo, eu não tinha mais aquele medo, aquela ansiedade pela morte. Os meus complexos começaram a sumir também. Começaram a sumir. Quanto mais eu lia a palavra de Deus, mais eu via o plano de salvação de que Deus tinha para minha vida. Quanto mais eu mergulhava na palavra de Deus, mais eu entendia o que Deus queria de mim. E foi nessa que, com 12 anos, em maio, eu decidi me batizar. Me batizei nas águas. E ali eu morri para o mundo, de fato e de verdade. E continuei buscando o Espírito Santo. Eu entendi da importância do Espírito Santo, que sem o Espírito Santo eu tinha um prazo de validade na igreja. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo, até que um dia, supostamente, lá em dezembro, entre os dias 20 e 25 de dezembro, num domingo, eu, abre aspas, fui batizado com o Espírito Santo. Era o que eu pensava. E eu vivi um engano. Vivi um engano por mais ou menos uns 5, 6 meses, pensando que eu tinha o Espírito Santo, mas dentro de mim não tinha mudado nada. Eu continuava fazendo algumas coisas que não demonstravam o caráter de Deus, né? E só então, quando eu fui convidado para ir para uma vigília no Templo de Salomão, a Vigília da Rocha, em junho de 2021, foi quando eu percebi que eu estava longe de Deus. Eu falava uma coisa, as pessoas pensavam que eu tinha Deus comigo, mas na verdade eu não tinha. Então foi ali, quando eu reconheci que a Deus, que eu não tinha a presença dele na vigília, que ali eu fui batizado. Foi onde Deus me batizou, foi onde eu tive a certeza do Senhor Jesus falando, esse é o meu filho, agora sim você é meu filho, pode entrar no reino dos céus. Foi isso que eu ouvi do Senhor Jesus. E ali eu tive a certeza, o selo do Espírito Santo. E com o passar do tempo, com o Espírito Santo, eu continuei ganhando almas, ajudando o povo. Eu comecei a ter o desejo pelo altar, a querer ganhar almas. Então eu participava de tudo que envolvia o altar, eu estava dentro, todos os propósitos, todas as reuniões. E teve uma vez, uma campanha de Israel, que o pastor pediu para a gente poder escrever o nosso pedido. E foi quando eu escrevi para Deus. Eu escrevi, meu Deus, escrevi assim: a única coisa que eu quero fazer é te servir mais. A única coisa. E eu fiz meu sacrifício. Eu lembro que eu vendi a bala, algo que para mim era muito difícil. Então eu comecei a vender bala, entreguei o meu voto com Deus. E no mesmo dia Deus me respondeu, que foi exatamente o mesmo dia que eu fui chamado para ser entrevistado por CPO. Então eu fiz a entrevista do CPO, graças a Deus eu passei pela fase de colaborador. E agora fui levantado a obreiro recentemente, agora em fevereiro. E agora eu estou permanecendo. Hoje, uma outra pessoa, livre do nervosismo, da pornografia, dos traumas, livre dos complexos. E agora meu foco é o altar.